Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Estamos caminhando aí para a nossa sexta semana de, de ausência de aulas presenciais, né? Estou aqui gravando a nossa quinta tarefa, nossa quinta aula, na verdade, nossa terceira videoaula, né? E nossa quinta tarefa, que será encaminhada logo em seguida. Estou aqui me dirigindo aos alunos do primeiro semestre, Teoria Geral do Estado. Nós temos esperança, né, pelo que se comenta, do retorno das aulas presenciais, pelo menos até o final desse mês. Mas vamos aguardar aí as indicações. Eu acho que quando houver segurança, acho que a gente não tem que se precipitar, né? Eu sei que está difícil para todo mundo, né? Não é o ideal esse tipo de aula, mas a gente tem que achar uma solução juntos. Ok, pessoal? Então vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Na nossa última aula, nós estamos falando de elementos do Estado, não é isso mesmo? Os elementos formadores do Estado, né? E nós falamos sobre povo, falamos sobre território, falamos sobre soberania e estamos falando sobre governo. Então, na aula passada nós demos início a esse assunto, hoje eu vou concluir esse assunto, né? E dentro do governo, nós estamos falando de formas de governo, sistemas de governo, formas de Estado, foi o que nós falamos na aula passada. Hoje nós vamos falar, dentro da ideia de formas de governo, sabedores que somos já de que o nosso modelo de governo é a democracia representativa, né? A forma de governo adotada pela nossa Constituição é a democracia participativa, que não deixa de ser uma democracia representativa, mas com instrumentos de participação do povo, né? Então hoje a gente continua nosso assunto falando hoje sobre a representação política. Se no sistema democrático a gente já tendo noção de que a democracia ideal, aquela em que a mais correta seria aquela em que o povo pudesse tomar diretamente as decisões políticas, a gente sabe que ela é inviável nos dias de hoje. Nós sabemos que a alternativa é a chamada democracia representativa, né? Então nós vamos falar o que significa essa representação política, né? Quais os limites dessa representação, de que forma é dada essa representação e qual a natureza dessa representação, né? Quando nós escolhemos, quando nós votamos, né, nos nossos representantes, e aqui dentro daquela ideia da separação das funções estatais, é bom lembrar que duas das funções estatais, a função legislativa e executiva, são formadas por representantes eleitos, né? Tanto no executivo como no legislativo. Então nós vamos falar de como funciona essa representação no executivo e como funciona essa representação no legislativo, tá ok? Então, a ideia de um sistema representativo, a gente tem que ter a seguinte noção, né? Existem vários modelos, né? Nos vários estados que existem. A ideia o modelo ideal é aquele que mais aproxima a vontade popular e a vontade daquele que está representando, tá? Esse é o ideal democrático, você aproximar a ideia do povo à ideia do político que está com que tem o seu mandato, que o exerce em nome do povo, tá? Então a democracia direta é ideal, mas impraticável. Daí nós temos a chamada democracia representativa, ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a natureza desse mandato, dessa representação, né? Antes de falar da representação política, a gente vai falar de representação de forma geral, né? O que é uma representação? Quando você indica um representante, três elementos essenciais de uma representação. A figura do mandante, aquele que está conferindo o exercício do poder a uma pessoa. Imagina uma procuração, né? Tem o mandante, que é aquele que está outorgando os poderes. Tem o mandatário, que é a pessoa nomeada para receber esses direitos, né? E representar a pessoa, né? E tem o mandato. O mandato nada mais é do que uma procuração, né? Para a pessoa agir em seu nome. Então, veja bem, estou falando de representação no sentido geral. Então, nesse sentido, pessoal, a gente pode dizer que a representação ela pode ser legal, as espécies de representações. Representação legal,
é aquela prevista em lei. Por exemplo, os incapazes são representados por seus pais ou seus tutores, está no artigo no Código Civil, artigo 115 e 120. A lei já torna os pais representantes naturais, representantes legais de seus filhos menores. Então, os pais ou os tutores são os representantes legais. É a lei que está conferindo essa representação. Existe a representação convencional, ou seja, que resulta da vontade e é feita através de um contrato. Aí é de natureza civil, de direito privado, né? É a procuração, quando você passa alguém para te representar. Quando a pessoa age utilizando de uma representação, de um mandato, ela age em nome do representado. Então, se eu passo uma procuração para João assina um documento, é como se eu estivesse assinando. Essa é a natureza da representação. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para falar da representação política, pessoal. Representação política, ela resulta da vontade do povo e é exercida através do voto. Então, nós escolhemos os nossos representantes através do voto, é a vontade popular. Então, a gente pode dizer que o mandato, por favor, mandato com T, não mandado. Mandado é ordem, mandato é representação, é procuração. O mandato político é uma espécie de representação, né? Quando você vota, quando você escolhe alguém para o exercício de um mandato, né? Você está passando uma procuração para ele agir em seu nome, tá bom? Muito bem. E como funciona essa representação? Já disse para os senhores, né, essa representação ela vigora no legislativo, nós escolhemos os parlamentares, né, tanto no legislativo federal, senadores e deputados federais, como no legislativo estadual, deputados estaduais, como no legislativo municipal, os vereadores, tá? Então nós temos a representação no legislativo e a representação no executivo. Vamos aos modelos de representação que existem em relação ao poder legislativo, tá, pessoal? Vamos lá. O nosso modelo, já vamos falar de cara do nosso, é o seguinte, olha, o nosso sistema, de acordo com a doutrina, ele é denominado sistema individualista. Representação no legislativo, hoje no Brasil, adota um modelo individualista. Nós votamos nas pessoas que irão nos representar. Pouco importando a que grupo ela pertence. Óbvio que aqui vai entrar o fator partido político, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Porque uma das condições de elegibilidade hoje no nosso país é a filiação partidária. Ninguém se elege se não for filiado a algum partido. E o resultado das eleições leva em conta inclusive o partido político, ok? Nós vamos falar sobre isso, tá? No sistema individualista, os representantes, né, eles são oriundos da sociedade como um todo. E é um conjunto só. Eu escolho, eu vou votar no João, vou votar no José. É pouco importando qual é a atividade, a profissão, a classe a que ele pertence. Esse é o sistema individualista. Ao contrário do sistema individualista, nós temos também o chamado sistema corporativo, que vigora em alguns estados, em que, na verdade, quem vai escolher os representantes, eles chamam também de representação grupal, são os grupos, são as associações, são os sindicatos, e eles escolherão os representantes. Esse sistema baseia-se na ideia que o Estado é composto por grupos, né? Esses grupos naturais, políticos, econômicos, então cabe a esses grupos escolher os representantes. Ok? Então são dois sistemas, sistema individualista e o sistema corporativo. O nosso sistema é o individualista, que a gente escolhe, nós escolhemos os nossos representantes da sociedade como um todo, pouco importando a sua classe, a sua origem, a sua profissão, tá bom? Mas aí entra uma outra questão, a questão dos partidos políticos, né? Como eu já disse, os partidos políticos, no nosso país, inclusive, nós temos muitos partidos políticos, mais de 30 partidos hoje que são registrados na Justiça Eleitoral, né? A ideia do partido político é um grupo organizado formalmente, com a ideia formal e legalmente, com a ideia de assumir o poder, através das suas ideias, através das suas proposições de governo, né? Então eu até tenho um conceito aqui que eu vou passar para os senhores,
Veja, esse material que... Eu vou encaminhar um material sobre esse assunto para os senhores, né? Inclusive com alguns questionamentos. Mas aqui o conceito que a gente pode dar, extraído da doutrina. Partido político, pessoal, é uma agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular. Olha que interessante. Instrumentar a vontade popular, com o fim de assumir o poder para realizar o seu programa de governo. Então, o partido político é isso. Então, muito embora o nosso sistema seja individualista, né, lá em direito constitucional a gente vai explicar direitinho isso daqui, que os resultados das urnas em relação ao poder legislativo, eles levam em conta os partidos políticos, porque além de você, quando você vota na pessoa, você também está votando no partido. E as cadeiras do parlamento são divididas pelos partidos. Mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente para os senhores lá em direito constitucional. Então fiquem com essa ideia. O sistema de representação hoje no Brasil é um sistema individualista. Nós votamos nas pessoas, independente do grupo a qual elas pertençam, desde que, lógico, elas sejam filiadas a um partido, tá bom? Ok, muito bem. Esse é o sistema de representação no legislativo. Agora vamos falar como é a representação no executivo, pessoal. Sistemas de representação no executivo. E aqui a doutrina também, basicamente, estabelece 3 sistemas. O sistema diretorial, esse é pouco conhecido, inclusive é o que vigora hoje na Suíça, mas é muito pouco conhecido. Sistema presidencial, que é o nosso, já antecipo, e o sistema parlamentar. Repetindo, sistema diretorial, sistema presidencial e sistema parlamentar. Muitos falam, porque o Brasil devia, se a gente adotasse o sistema parlamentarista, será que é assim? Será que o parlamentarismo daria certo no nosso sistema? Bem, antes da gente dizer que sim ou não, precisamos conhecer esses sistemas, né? Então vamos começando pelo aquele que eu disse para os senhores que é mais raro, que é o chamado sistema diretorial. Bem, antes também de falar sobre eles, o que diferencia um do outro, vocês vão perceber a partir do momento que eu começo a explicar cada um deles, que a diferença está na composição do executivo e o relacionamento com o legislativo, maior ou menor, ok? Relacionamento entre executivo e legislativo é o que distingue esses sistemas de governo. Então vamos lá. Começando pelo sistema diretorial, que esse que é mais raro, também conhecido como sistema colegiado, né? Nesse sistema, pessoal, o poder está concentrado quase que totalmente na mão do legislativo. O legislativo tem o poder. Inclusive na nomeação dos representantes do executivo. O parlamento vai escolher um grupo dentro do próprio parlamento que vai exercer as funções administrativas, que vai exercer as funções executivas. Então vejam que há uma total dependência, o executivo é totalmente subordinado ao legislativo, que é o legislativo quem escolhe aquelas pessoas, aquele órgão colegiado, aquelas pessoas que participarão das decisões administrativas, que tomarão as decisões administrativas. Esse sistema, como eu disse, vigora hoje na Suíça, né? Um país pequeno, né? Em que o controle fica mais fácil. Então, no sistema diretorial, o poder executivo é totalmente subordinado ao poder legislativo. Muito bem. Outro modelo de sistema, esse já mais conhecido, que inclusive ele existe muito na Europa, né? É o sistema parlamentarista, pessoal, parlamentarista. E esse sistema, ele nasceu, historicamente, ele surgiu na Inglaterra. Porque, muito embora nós tivéssemos a figura do rei, com o poder absoluto, do monarca, né? Ele, em muitos dos assuntos, ele se orientava, ele se consultava a um grupo, a um conselho privado, formado pelas pessoas mais influentes. E esse grupo de pessoas, com o tempo, passou a ser denominado de parlamento. Parlamento. As pessoas com quem o monarca, lógico, sem ficar vinculado a essas orientações, se orientava, buscava conselhos, era um órgão, era um grupo de pessoas mais influentes que dava esses conselhos, que com o tempo passou a se chamar parlamento, ok? E esse parlamento
como eu já disse, ele tinha essa estrutura, as pessoas eram buscadas, a composição era basicamente com as pessoas mais nobres, ok? A figura do primeiro-ministro, que ainda existe hoje que existe hoje em muitos estados, né, que existe na Inglaterra, que existe na Alemanha, ela também surgiu nessa época. E é interessante a história, porque com a morte do rei Guilherme III e da rainha Ana, não havia sucessores ao trono. Foi sendo indicado à época, então, o Jorge I, que era um alemão e não falava inglês. Vocês imaginam a dificuldade desse que assumiu a coroa, sendo alemão, não falando inglês, como que ele se comunicaria com o parlamento. A partir daí, então, como as reuniões passaram a ser longas, tendo tradutores, ele, ao invés de participar, ele deixou de participar dessas reuniões. Tinha uma pessoa de sua confiança que participava dessas reuniões e depois levava o que foi discutido ao rei. Aí surge a figura do primeiro-ministro, né? Essa pessoa que fazia a interlocução entre o parlamento e o rei, né? E até hoje nós temos a figura do primeiro-ministro no sistema parlamentarista, né? E aqui, deixando de lado um pouco essa questão histórica, né? A ideia e o surgimento, é interessante até para a gente entender como funciona hoje e saber como que surgiu na história a ideia do parlamentarismo, né? Mas aqui, citando as características do parlamentarismo, vai ficar fácil da gente entender. Olha, vamos lá. No documento que eu vou encaminhar para os senhores, pessoal no trabalho, tem tudo isso aqui que eu estou falando, tá? As características do parlamentarismo. Vamos lá. A primeira delas é a divisão orgânica dos poderes, como a gente já falou. No sistema parlamentarista convivem um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, tá? A segunda característica, e aqui é importante, é o que inclusive diferencia do presidencialismo, que é a repartição dentro do executivo das funções de chefe de Estado e chefe de governo. Então, o executivo, no modelo parlamentarista, é dividido em chefia de Estado e chefia de governo. Chefe de Estado é aquele que vai representar o Estado internacionalmente. Pode ser aí um rei, pode ser até um presidente eleito. Porque vejam bem, o parlamentarismo ele convive tanto numa democracia, numa monarquia, como no sistema presidencialista. Desculpa. Tanto numa monarquia como numa democracia. Sem problema nenhum. Então, esse chefe de Estado poderá ser um presidente eleito, como poderá ser um rei. É o caso da Inglaterra. Um exemplo de um modelo parlamentarista que tem um chefe de Estado, a rainha. Um modelo parlamentarista que tem um presidente é a Alemanha hoje. Ok? E de outro lado, ainda dentro do executivo, nós temos um chefe de governo, que é aquele responsável pela administração interna. Então vejam, no sistema parlamentarista, o executivo divide-se em chefe de Estado e chefe de governo. Ok? Muito bem. Continuando aqui. Então, a primeira característica é a divisão orgânica. A segunda, essa repartição. A terceira característica, muito importante, cai em prova, prestem atenção, prestem atenção, interdependência entre poderes executivo e legislativo. Não é independência, é interdependência. Por quê, pessoal? Porque essa figura do chefe de governo, que é o primeiro-ministro, normalmente, essa pessoa é indicada pelo legislativo. O chefe de governo, tanto que ele espelha a maioria popular. Sempre que se cogita, sempre que se fala em parlamentarismo aqui no Brasil, o argumento é esse. Não, porque se tivéssemos o parlamentarismo, o chefe de governo cai assim que ele tem a desconfiança do poder legislativo. De fato é isso. Mas, num país com tantos partidos políticos como o nosso, sem uma tradição partidária, fica difícil você adotar esse modelo na prática. Então, repetindo, esse chefe de governo é indicado pelo legislativo. Daí a interdependência entre executivo e legislativo. Não é total dependência
lá do sistema diretorial, nem a independência do sistema presidencialista. É um meio termo, é uma interdependência, ok, pessoal? Até porque no executivo nós temos duas figuras. No sistema parlamentarista, repetindo, o executivo é formado por um chefe de governo e um chefe de Estado, né? E aqui, então, uma outra característica, o gabinete, né, o governo é dirigido por um primeiro-ministro, né, que tem essa função de chefe de Estado. E aqui uma outra característica que deriva de tudo isso que a gente já falou, que esse gabinete, esse primeiro-ministro, ele pode cair a qualquer momento. Basta que ele perca a confiança do parlamento. Enquanto ele mantém a confiança, ele continua no governo como primeiro-ministro, como chefe de governo, tá ok? Esse modelo, pessoal, ele irradiou-se por toda a Europa, né? Hoje existe na Alemanha, na Espanha, na Polônia, na Finlândia, né? Lógico que com algumas nuances, né? Mas a essência é essa, tá? Então, repetindo, é possível um sistema parlamentarista tanto na forma de governo monárquica, como numa forma republicana, tá? Então você pode ter aí como chefe de Estado um presidente que foi eleito no sistema republicano, como ele pode ter um monarca, né, que herdou a coroa, e você tem um chefe de governo que seria indicado pelo parlamento, ok? Então, isso basicamente é o sistema parlamentarista, muito comum na Europa. E o terceiro modelo, é o sistema de governo presidencialista, que é o nosso, já antecipando, é o nosso. Esse sistema teve origem na história norte-americana, né? E aqui, pessoal, vigora a independência dos poderes, principalmente do executivo, né? Aqui, já antecipando, o presidente, ele será o responsável, ele será a um só tempo chefe de governo e chefe de Estado. Ele tem, diferente lá do parlamentarismo, né, que é a divisão dessas funções. No presidencialismo, ele vai exercer as duas funções, o presidente da República, no caso aqui no Brasil, né? E ele tem total liberdade para escolher seus auxiliares, no caso os ministros, né? Sem nenhuma relação de dependência com o legislativo. Ele não deve satisfação para o legislativo. Preste atenção. É óbvio que na prática não é bem assim. É óbvio que, necessitando do parlamento para aprovação das leis, né, é comum que o executivo, né, faça umas trocas, indique o ministro de tal ou qual partido, né, para que ele consiga aquilo que se chama de coalizão. O nosso modelo de presidencialismo é o modelo de presidencialismo de coalizão, muito embora o executivo não precise da autorização do legislativo para nomear este ou aquele ministro. Na prática, nós veremos que é necessário politicamente, né, que ele tenha o apoio dos partidos, né, o apoio do parlamento, porque senão ele não aprova nada no Congresso, ok, pessoal? Então, no presidencialismo, o presidente é eleito para chefiar o Estado e o governo, né? E vamos aí às características. Eu peço que os senhores prestem bastante atenção nas características do parlamentarismo, que nós já falamos, e do presidencialismo, principalmente as distinções, vai cair na prova. A primeira característica, chefia de Estado e governo concentrados em uma única pessoa, é chamada unipessoalidade. Essa única pessoa é o presidente da República. O presidente é eleito por um mandato determinado, por tempo certo, né? E não deve obediência ao legislativo, em regra, né? A não ser politicamente, como nós já falamos, né? Ele possui plena liberdade para indicar o seu ministério, seus auxiliares, e, diferentemente do parlamentarismo, esse modelo só é compatível na República. Não dá para você falar no sistema presidencialista numa monarquia, óbvio, né, pessoal? Então, só é compatível com a República, ok? Então, basicamente, e aí a diferença crucial aqui é que no sistema parlamentarista eu tenho a divisão das funções de chefe de Estado e chefe de governo. No modelo presidencialista, uma única pessoa assume essas funções, no caso, o presidente da República. Ok, pessoal? Tudo bem? Sistemas de governo? Beleza? Lembrando, esse material eu vou encaminhar para os senhores. Essa é a nossa quinta atividade, tá?
E aqui agora nós vamos falar, em continuidade, vamos falar dos princípios e sistemas eleitorais. Sendo um sistema representativo, né, sendo que é o povo quem escolhe os seus representantes, como que funciona essa escolha? Como funcionam os sistemas eleitorais, né? Então vamos passar alguns conceitos para os senhores e a gente vai comentando. A primeira noção, uma palavra, muitos já ouviram, mas alguns não, diz respeito ao conceito de sufrágio. O que é sufrágio? Sufragar. Nada mais é do que escolha. Então, o sufrágio é a forma de escolher que o povo escolhe os seus representantes, né? Existe o chamado sufrágio universal, a palavra universal, todos, né? Em que todos participam dessa escolha, todos, óbvio, com algumas restrições jurídicas, né? Por exemplo, os menores de 16 não participam do nosso sistema das escolhas, né? E, em contraponto, existe o chamado sufrágio restrito, que põe algumas restrições em relação àqueles que vão escolher. Restrições de ordem econômica, sociais, religiosas, né? No Brasil Império, por exemplo, exigia-se que para poder participar das eleições, tanto para votar como para ser votado, exigia-se uma renda mínima, né? O chamado voto censitário, né, pessoal? Ou então um grau de instrução, tal. Esse seria o chamado sufrágio restrito. Dentro dessa noção, eu indago aos senhores, o que vocês acham do voto do analfabeto? Ele deve ou não deve participar das escolhas, né? No nosso modelo, atualmente, o analfabeto pode votar, o voto dele é facultativo, né? Mas ele não é obrigado a votar, mas ele pode votar, voto facultativo, né? E quando a gente fala em sufrágio universal, a ideia é que todos participem, inclusive os analfabetos. Uma outra questão envolvendo o sufrágio é a ideia do sufrágio igualitário, que os americanos chamam de one man, one vote, né? Um homem, um voto. Não é porque fulano está em tal ou qual classe social que o voto dele vai valer mais ou do outro vale menos por conta disso, né? Não existe o chamado voto de qualidade no nosso sistema. O sufrágio igualitário, né? Eu anotei aqui, é algo histórico, né? O sufrágio feminino pode parecer um absurdo falar nisso nos dias atuais, né? Mas se a gente prestar atenção, as mulheres só começaram a votar no Brasil em 1934. O primeiro país a admitir o voto das mulheres foi a Inglaterra, em 1928. No Brasil, só de 34 para cá que as mulheres começaram a ter direito ao voto. Uma outra questão diz respeito à natureza do voto. O que é o voto? É um direito ou é uma função, né? A doutrina mais adequada fala que ao mesmo tempo um direito e uma função, né? O eleitor ele tem o direito de escolher, bem como tem esse dever de participar das decisões políticas do Estado. Então, o voto é um direito e ao mesmo tempo uma função do eleitor. No que diz respeito à escolha de quem, superada essas noções de sufrágio, né, que deriva da escolha, as eleições podem ser diretas ou indiretas. A eleição direta é quando o eleitor vai e escolhe ele mesmo, pessoalmente, o seu candidato, tá? Sem nenhum intermediário. A eleição indireta, eu escolho uma pessoa que vai escolher em meu nome. É mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, pessoal. Eu não sei se os senhores acompanham, mas é um sistema complexo, né? Existem as eleições para os delegados vão escolher e etc, né? Então seria uma espécie de eleição indireta, tá, pessoal? No Brasil hoje a regra é eleição direta. Existe uma única hipótese de eleição indireta no nosso país hoje, pessoal. Ela é prevista, peço que vocês deem uma olhada, no artigo 81, parágrafo 1º. Artigo 81, parágrafo 1º da Constituição. E lá diz o seguinte: quando ocorrer a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, nos 2 últimos anos de mandato, será convocada novas eleições, né, no prazo de 30 dias, e quem vai escolher esse presidente para terminar o mandato é o Congresso Nacional. É uma forma de eleição indireta, uma única hipótese, tá? E só para a gente encerrar aqui, pessoal, para não ficar uma aula muito cansativa, muito
muito extensa, né? Eleição direta, indireta. Vamos falar sobre o voto. Já falamos sobre a natureza, né? É um direito e uma função. Vamos falar das características do voto. E a gente pode perceber, pode dar uma olhada, inclusive na Constituição, que a Constituição dá lá quais são as características do voto. No artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2. Inclusive, o voto é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. As características do voto. A primeira característica, o voto é direto. Tá? Como já disse para os senhores, o eleitor escolhe diretamente seu candidato sem intermediários. Outra característica, ele é universal, né? Hoje no Brasil não está ligado a nenhuma outra condição discriminatória, né? Inclusive o analfabeto também vota no nosso sistema, né? O voto também tem como característica ser periódico, as eleições são periódicas, de 4 em 4 anos, somos chamados a escolher os nossos representantes. Ele é livre, daí eu vou falar aqui, é livre apesar de obrigatório, porque nós somos obrigados a votar, né? Muitos até questionam o voto, para ser livre não poderia ser obrigatório, né? O livre quer dizer que eu posso escolher em quem eu vou votar. Inclusive, na hora de votar, eu posso votar em branco, posso anular meu voto, a liberdade é essa, tá bom? Ele é personalíssimo, significa que eu não posso passar uma procuração, ninguém pode votar em meu nome, e ele é igualitário, já falei sobre isso, né? One man, one vote. Os votos ele tem o mesmo valor, não importa a profissão, a renda da pessoa, tem o mesmo valor, é igual para todos, tá? E aí eu peço para os senhores, é uma matéria que a gente vai estudar um pouco mais à frente em direito constitucional, os direitos políticos, mas também que os senhores deem uma olhadinha lá a respeito dos direitos políticos ativos, quem pode votar, né? Quem deve, quem pode votar e quem pode ser votado. Está lá no artigo 14 da Constituição, os direitos políticos, artigo 14, tá? E só para encerrar, pessoal, os sistemas eleitorais que nós temos hoje, né? São 2 sistemas eleitorais. Nós temos o sistema majoritário, que será considerado eleito o candidato que tiver mais votos, né? Esse sistema majoritário ele é adotado para a eleição de presidente, prefeito, governador, senadores. Então, normalmente no executivo o sistema majoritário, a exceção dos senadores, que é o sistema majoritário também. E esse sistema majoritário no executivo tem a ideia do segundo turno, mas isso a gente vai conversar um pouco mais à frente. E temos um outro sistema eleitoral que é chamado de sistema proporcional, em que as cadeiras, normalmente utilizadas no parlamento, né, para escolher deputados federais, estaduais e vereadores, a escolha do parlamento leva em conta os partidos políticos, os votos dados aos partidos políticos. A ideia é dividir as cadeiras entre as diversas legendas políticas. Então nós temos 2 sistemas de escolhas, 2 sistemas eleitorais. O sistema majoritário, que é a regra, o executivo é escolhido dessa forma, e o sistema proporcional, que também é escolhido. Mas esses detalhes específicos do nosso sistema, né, de cada um dos cargos, nós vamos falar em direito constitucional, tá ok, pessoal? Então essa aqui foi apenas uma noção sobre esse assunto de sistemas eleitorais. Ok, pessoal? Com isso a gente encerra a nossa breve aula de hoje, né? A gente encerra aqui também hoje o 4º elemento de Estado, que é governo, né? Nós falamos sobre forma de Estado, forma de governo, sistemas de governo. E para a nossa próxima aula a gente já começar a falar sobre Constituição e constitucionalismo. Ok, pessoal? Então, repetindo então. Essa é a nossa quinta tarefa, né? Nós passamos a 3ª videoaula e a 5ª tarefa que foi passada para os senhores. Não se esqueçam dos fichamentos, eles estão em vigor. Eu só suspendi por enquanto a entrega quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, tá? Mas não vão deixar de fazê-lo porque ele vale ponto para as notas ainda. Ainda não foram definidas as formas como serão feitas as provas, estamos aguardando a orientação da coordenação. E os senhores serão os primeiros a saber, assim que nós tenhamos uma solução para essa questão. Ok, pessoal? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.